Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro, nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, pelo horário de Portugal, para você que nos acompanha de forma inédita através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook ou também pelo nosso canal no YouTube, Lagoinha Porto, não é? E também você pode nos acompanhar através da Rede Super de televisão, num horário alternativo, hein? Para todo o Brasil, pela TV aberta ou TV a cabo, e ainda pelo site da Rede Super para todo mundo. Seja através das nossas redes sociais ou pela Rede Super de televisão, você é sempre bem-vindo, bem-vinda a participar do nosso encontro. Por aqui, ao longo da semana, nós temos convidados que tratam conosco de temas que são importantes, relevantes, né, na vida cotidiana e, com certeza, agrega, acrescenta muito para o nosso conhecimento, né, e traz edificação. Aliás, esse é o nosso objetivo, sempre edificar a sua vida, não é, a sua família. No programa de hoje, nós vamos falar sobre trabalho. Você é feliz com o trabalho que você faz, que você realiza, não é? Você trabalha por quê? É só para ter o seu sustento? Nós queremos pensar a respeito destas coisas e para falar conosco hoje nós teremos a professora, doutora em psicologia, em educação e também em psicologia do trabalho, melhor dizendo, Ângela Petros. E você pode participar conosco, interagir através dos comentários nas redes sociais e também você pode usar o nosso número de WhatsApp, mais 351, é o número de Portugal, e também 9190-9190. Eu já tenho ela aqui ao meu lado, a Ângela, seja bem-vinda. Quanto tempo que você não participa conosco? Obrigado por atender o nosso convite mais uma vez, Ângela. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? A gente começou lá na sua casa, né? E agora aqui nesse espaço tão lindo. É muito bom a gente estar aqui novamente. A Ângela foi uma das primeiras que nós entrevistamos quando o programa ainda era lá no porão da nossa casa, né? É verdade. A gente vai evoluindo aos pouquinhos, né, Ângela? Ainda bem, isso significa trabalho. Exatamente. Não, trabalho é o que não falta, né? E nós queremos falar sobre isso também. Bom, deixa eu ler corretamente aqui o currículo da Ângela. A Ângela, ela é professora, doutora em psicologia do trabalho, doutora em educação, mestre em engenharia de produção e saúde do trabalhador, especialista em movimento humano e fisioterapia. Bom, é muita informação para um currículo só, mas parece, para quem ouve assim de primeira mão, não parece que está interligado não, mas todas essas formações aqui estão interligadas, correto, Ângela? Isso mesmo, pastor. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala, né, do trabalho, a gente, muitas vezes, as pessoas ficam pensando assim, nossa, mas a formação de base é fisioterapia, o que tem a ver com psicologia do trabalho? Né? Rapidamente, né, só para vocês entenderem, né, e os ouvintes também, a minha formação base em saúde, em fisioterapia, quando eu atendi um cliente, ela começou a me instigar a entender o que vinha por trás do adoecimento. E foi aí, começando a trabalhar na área de saúde relacionada com o trabalho, que eu comecei a ter necessidade de entender, né, o outro lado da produção. Por isso que eu fui parar na engenharia de produção, para entender os contextos, né, específicos, né, do mundo do trabalho, da produção em si, dos tipos de processos de trabalho. E depois, né, eu queria entender, né, o porquê das pessoas adoecerem no trabalho. E ainda faltava a questão emocional, afetiva, cognitiva, e por isso que eu busquei, na psicologia do trabalho, também entender essas outras variáveis. Então, é uma junção de um todo para poder, então, né, centrar a relação entre saúde e trabalho. Né? São muitas variáveis a serem observadas. E, Ângela, você falou saúde do trabalho, não é? E aí eu estou pensando aqui não só em saúde física, mas em saúde mental também, emocional. Porque tem muita gente que trabalha e não trabalha de forma prazerosa. Então, eu quero, você fique à vontade para a gente seguir o raciocínio aqui livremente,
e vamos construindo juntos aqui esse raciocínio. Bom, eu comecei o programa perguntando se as pessoas, né, são felizes no trabalho, em outras palavras, né, se elas gostam de trabalhar no que fazem, etc. e tal. O trabalho, ele é obrigatoriamente um fardo? Bom, naquilo que a Bíblia nos ensina, eu como pastor, eu posso dizer que não creio que a Bíblia fala que o trabalho é um fardo, né? Aliás, alguém vai dizer assim, não, porque Adão e Eva pecaram. Aliás, já estou até aproveitando aqui para inserir o nosso devocional. Adão e Eva pecaram, antes não tinha que trabalhar, antes o Adão só ficava dando nome para animal, não é? E aí depois do pecado é que Deus falou assim, agora você vai ter que suar para comer do pão e etc. e tal. Não, tudo é trabalho, não é? Agora, o fardo, ele passou a ser fardo, né, depois que o pecado entrou. Aliás, trabalhar não é um fardo, não é? O pecar é que cansa, né? Porque o pecado é que produziu o suor, o esforço, o cansaço. Agora, o trabalho, muita gente pode pensar, não, você não faz ideia do tipo de trabalho que eu faço. Não, trabalho é um fardo, é desgastante. Não precisa ser, não é, Ângela? Eu acho que, né, tocando nessa questão que você falou da origem, né, da palavra trabalho, acho que é interessante a gente colocar que essa palavra ela vem do latim, que significa, né, tripalium, que era um instrumento de tortura. E, né, 3 estacas de pau que era utilizado para torturar. E aí ficou, então, esse conceito da penosidade, do esforço, no sentido do castigo, né, de ser realmente algo que era muito difícil de fazer. E aí é que está, quando você coloca, né, qual é o sentido e o significado do trabalho para você. Né, eu acho que são 3 questões que a gente devia começar a refletir, né, para a gente pensar o que a gente anda fazendo com o nosso trabalho. Aliás, quando nós dissermos trabalho aqui, não entenda apenas aquele serviço remunerado que você faz quando você vai trabalhar em alguma empresa qualquer ou para algum cliente qualquer e você recebe um salário ali. Nós estamos entendendo, nós estamos querendo usar a palavra trabalho aqui de forma muito mais ampla, né, Ângela? Ou seja, tudo aquilo que produz um determinado, entre aspas, esforço. Ou como é que você colocaria isso? Sim, na verdade, eu acho que se a gente for parar para pensar, o trabalho na nossa vida, ele é essencial, porque 80% do tempo nós estamos trabalhando, seja em casa, seja fora de casa, seja em atividades remuneradas ou não. 30% ou até menos do tempo a gente está, né, deslocando para fazer, inclusive, o trabalho. E o restante seria, né, uns 3%, 4%, talvez, de lazer. Né? Então, o trabalho, ele nos insere, o trabalho, ele não só socialmente, mas ele nos ajuda a realizar sonhos, ele nos ajuda a ser mais participativos, ele nos ajuda a construir, né, novas perspectivas, novos objetivos. E o trabalho, ele não necessariamente, ele precisa ser, né, penoso. Sim. E aí, eu acho que tem 3 questões que a gente devia trabalhar um pouquinho. Vamos trabalhar. Então, só para o pessoal de casa, para toda a gente que nos assiste, então, se sentir incluída nessa temática do trabalho. Então, nós vamos poder entender trabalho aqui como coisas do tipo, desde ao levantar, arrumar a cama, fazer o almoço, cuidar da lida da casa, até construir grandes prédios, arranha-céus e governar projetos, tudo isso nós vamos entender como trabalho. Qualquer atividade. Pintar um quadro. Qualquer atividade que tenha resultados, né? Ela é um trabalho, é um processo que vai incluir aí de várias, né, tarefas no meio de uma atividade, né? Para a gente poder, então, gerar os frutos, os resultados que a gente se destina. Por isso que é importante 3 questões. Vamos a elas. O que eu faço? Né? Eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que colocar. Como que eu faço? Por que eu faço? O que eu faço, como faço e por que eu faço? Eu acho que essas questões, elas têm a ver exatamente, pastor, com isso, se o trabalho é um fardo ou não. Porque a forma como você encara aquilo que você faz é que vai dar a você a autonomia, vai te dar, né, vontade de crescer, de continuar produzindo, de continuar vendo outras formas de você encontrar mais resultados,
ou seja, de motivar você. Porque o que a gente vê, né, no mundo do trabalho, muitas vezes, é que as pessoas trabalham só por um objetivo. E aí a coisa realmente fica muito difícil. Normalmente as pessoas trabalham pelo objetivo financeiro, né? Normalmente, né? Para pagar as contas. E aí realmente associa, eu tenho que ir para poder pagar essa conta. Então eu estou trabalhando para pagar uma dívida que eu já não quero. Então aí realmente fica difícil, aí não dá. E aí Aí fica desagradável mesmo. vira sofrimento, vira Aí é tortura. sofrimento mesmo. Eu até falo lá em casa que na nossa família, graças a Deus, nós não temos problema. Nós temos conta para pagar. Aí o cara fala, poxa, eu vou ter que trabalhar e aí eu só tenho conta para pagar. Realmente é um fardo trabalhar. Aí o sujeito associa que o bom é ficar parado, né? E aí, quando vem um período de quarentena como esse, que muita gente ficou sem trabalhar 3 meses em casa, o cara fala, meu Deus, eu preciso sair de casa para trabalhar, que eu já não aguento mais ficar à toa. Aí percebe que a motivação do porquê que eu vou trabalhar pode ser algo muito importante para que eu me sinta encorajado a fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Seria isso. Exatamente. Eu acho que, sabe aquelas pessoas que vão para o trabalho na segunda-feira já sonhando com a sexta? É mais ou menos isso. Aliás, que é sofrimento. segunda é o dia mais odiado no mundo, exatamente por causa disso, né? Porque o cara fala, eu tenho que trabalhar, e sexta é o dia mais amado, né? Inventaram até uma expressão, pelo menos lá no Brasil, eu ouço muito as pessoas que eu leio de lá, sextou, né? Porque sexta-feira chegou, o cara fala, graças a Deus não tem que trabalhar amanhã, não é? Porque associa, né, como o prazer é não trabalhar. Mas se fica sem trabalhar, aí o sujeito vai ver que o prazer não é não trabalhar. E aí a pessoa precisa encontrar o prazer no trabalho. É uma contradição, né? Acho que as pessoas, essa quarentena, né, a gente não é o foco nosso, mas ela serviu para nos mostrar muitas coisas. Dentre elas, qual era o significado mesmo do trabalho. E muita gente ficou em casa sem trabalhar, né, do ponto de vista do trabalho regular, que fazia durante a semana, mas também não aproveitou para fazer um outro tipo de trabalho. Às vezes só ficou na rotina de casa. Uhum. E é isso que eu acho que é importante a gente começar a resgatar nesse conceito do que é trabalho. Porque se não houver prazer no trabalho, né, não faz sentido nenhum você trabalhar. Porque quando você trabalha só pela subsistência, né, pelo dinheiro, você não agrega valor. E essa que é a grande questão. Quando você, por exemplo, no meu caso, da minha profissão, quando eu olho para, né, uma patologia, por exemplo, um problema de joelho, eu não enxergo ali o joelho, eu enxergo uma pessoa que está por trás daquilo, que traz uma historicidade, que tem, né, toda uma história que desencadeou aquilo ali. Ou seja, sua motivação não é o joelho propriamente dito, mas a pessoa que precisa do seu trabalho para que aquele joelho seja melhor, se torne melhor, para que a vida dela se torne melhor. Exatamente, inclusive para ela retornar ao trabalho. Eu acho que encontrar o porquê o trabalho e agregar esse valor é que é a grande questão. Agora, como é que eu faço isso? De várias formas. Eu acho que existe um grande mito, né, e as pessoas falam muito disso, e eu vou trazer aqui até a minha história de vida com os meus pais, que eu acho que o trabalho entra pela nossa vida, pelo exemplo, né, dos nossos pais. E quando o trabalho ele é colocado, né, de uma forma que ele te dá prazer, você não vai pensar em trabalhar, porque tem gente que pensa assim, eu vou trabalhar, vou aposentar e depois eu vou viver. Não é assim? Sim, ciclo assim? Sim. E não faz muito sentido, porque se você fica a maior parte do tempo da sua vida trabalhando, se você encontra o prazer antes, se agrega algum valor, você vai viver uma qualidade de vida muito melhor. Sim. E eu me lembro, por exemplo, quando criança ainda, meus 12, 13 anos, eu nasci numa família muito simples, mas uma família assim, muito privilegiada, que os meus pais eram muito empreendedores, e apesar de não ter uma formação. Então, eu acho que isso é uma outra ideia que é importante a gente colocar. Um mito que temos que tirar. Um mito que a gente precisa quebrar, porque
O trabalho, é claro que a formação acadêmica, para quem fez essa escolha, ela é importante, mas ela tem que ter um motivo. Ninguém vai falar, eu vou investir, né, 10, 12 anos, 15 anos da minha vida estudando, sem saber qual é o seu propósito. Só para agradar o meu pai, né? Porque, aliás, tem muita gente frustrada na vida, no seu trabalho, na sua formação acadêmica, por causa disso. Porque o pai, o filho está fazendo a faculdade porque o pai quis que ele fizesse, né? E aí ele termina aquela faculdade, não vai ter prazer ali, o que vai ser uma pessoa frustrada na sua vida profissional e depois vai culpar o pai ainda, porque foi o senhor que me obrigou a fazer aquilo, né? Exatamente, não fez uma escolha. Então, retomando aquilo que eu falei do exemplo, né, dos meus pais, a minha mãe, né, ela já faleceu, mas eu me lembro quando eu comecei a aprender a costurar. A minha mãe era costureira. Você costura também, Ana? Eu costuro também. Aliás, esquecemos de acrescentar aqui no seu currículo. Pois é, aliás, é outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco sobre essa diversidade, que é algo que é importante. Mas a minha mãe, então, era costureira e eu achava fascinante o trabalho dela pela criação. Né? Ela era empreendedora demais. Ela pegava um saco de sal, né, punha lá para alvejar e transformava aquilo numa roupa e colocava aqui um detalhe de seda ali, né, outra colar e ficava linda, uma roupa linda. Com expressividade. Por quê? Porque ela tinha paixão naquilo que ela fazia. Ela queria agregar valor, transformar, né, o trabalho dela em algo bom para outra pessoa. Né? E eu me lembro, a primeira vez que eu fui fazer uma roupa, ela me disse assim, você vai fazer com esse saco aqui. Eu olhei para aquilo e falei, isso não vai sair nada. Mesmo já tendo visto ela fazer muitas coisas. E eu acho que hoje em dia, às vezes, a gente ainda olha assim para o nosso trabalho. Porque a gente não dá valor. A gente olha, muitas vezes, sem ver perspectiva. E aí é que está a questão. Né? E eu lembro que a minha mãe me deixou um ensinamento grande com isso, que ela me disse, né, não nessas palavras, mas assim, não menospreze o que você faz, o que você usa, e, né, o que isso vai servir para alguém. Então, eu acho que isso, para o nosso trabalho, ele tem, né, esse contexto que você falou antes, a escolha da profissão. Né? Hoje eu tenho 2 filhos, eu vejo que é algo extremamente difícil hoje as crianças já pensarem no futuro profissional. Sim. Porque muitas vezes sonham com algo grandioso, que às vezes não é possível naquele momento, mas a gente tem que ter em vista que a gente precisa ter uma construção, é uma meta que você vai agregando valor. Você usou uma palavra muito interessante e repetiu ela agora nessa última frase que você disse, que é agregar valor. Né? Eu gosto muito dessa expressão agregar valor, e eu tive uma vez uma oportunidade de participar de uma palestra com um preletor estrangeiro e ele disse assim, olha, por que nós, numa empresa, nós pagamos um valor X para o advogado e pagamos um valor menor para quem limpa a empresa. Porque o advogado ele agrega mais valor para a empresa do que, no caso, aquele faxineiro. Né? Pensando dentro do universo da empresa, em termos de valor agregado, um cara que é um advogado que resolve mais problemas e tal, né, ele vai resolver mais coisas e vai trazer mais soluções para a empresa do que, teoricamente, o faxineiro. Aí eu pensei e fiquei pensando naquilo e falei, tem sentido o que ele falou, porque se você pega, por exemplo, não é pelo simples fato do cara ter um diploma de advogado, porque se você pega um advogado, põe na função de advogado, e pega um outro advogado e põe na função de faxineiro, o sujeito que é advogado, mas está na função de faxineiro, ele não está agregando valor como o advogado está. Né? Eu estou pensando em termos de valor econômico, de valor jurídico, uma série de coisas. Não estou dizendo que o faxineiro não agrega valor. Pelo amor de Deus, não me interpretem errado, porque se o faxineiro também não fizer o trabalho dele, vira uma bagunça e dá problema. Mas aí vem a questão do valor agregado. Né? As pessoas, normalmente, nas empresas, elas são medidas, são recompensadas, remuneradas, baseado no valor agregado que elas trazem para a empresa. Normalmente é assim, né? Sim, pastor. Deixa eu só te interromper, mas quando você fala nisso, nesse agregar valor,
aí é a questão da venda da sua força de trabalho, que é o valor agregado do ponto de vista do resultado da sua produção, da sua venda do seu trabalho. E aí eu concordo com você que é uma questão de mudança de cargos, né, divisão de cargos, que existe essa, né, diferenciação. Mas quando eu falo de agregar valor, eu estou trazendo para o valor interno. Sim. Porque você só consegue fazer determinada profissão, determinado trabalho, se aquilo te faz sentido, se aquilo tem significado para você. Se você não agrega um valor, por exemplo, né, se você me coloca, né, para fazer um trabalho extremamente repetitivo, como atender um telemarketing, atender um telefone, com um script pronto, onde eu não possa fazer uma interface com uma outra pessoa, para mim, não agrega valor. Não agrega valor nenhum. Para mim, não agrega valor nenhum. Eu não consigo fazer uma atividade de trabalho que ela não tem uma significância para mim. Então, é por isso que a gente vê aí muitas pessoas, aí vem a questão da relação com o adoecimento, às vezes no mesmo trabalho, no mesmo local de trabalho, numa mesma função, tem pessoas que adoecem e outras não. Será por quê? Tem a ver, inclusive, com o modo operatório que a gente chama, né, uma expressão dentro da engenharia de produção, que a gente fala que é como a pessoa se coloca para o trabalho, mas isso tem a ver com esse valor. Porque se para ela é importante atender aquele telefone e, né, mesmo que seja um script, ela consiga ali, né, se satisfazer de alguma forma e dar algum resultado, isso é interno, é dentro dela. Mas eu não acho que nós discordamos, não. Não. É porque na medida em que aquilo agrega valor para ela, ela também vai agregar um valor maior dentro do escopo, dentro do cenário da empresa. É por isso que, por exemplo, muitas pessoas são promovidas e outras não. Porque as que são promovidas, aquele trabalho que elas fazem agrega tanto para elas, não é? Elas têm prazer naquilo que fazem e fazem aquilo com maestria, independente da especialização. Por exemplo, quantos pedreiros, né? Cá em Portugal, usa-se normalmente trolha, é a expressão. O pedreiro que constrói casa. Quantos pedreiros gostam tanto daquilo que fazem, que são excelentes profissionais, muito melhores do que muitos engenheiros que fizeram faculdade e estudaram para aquilo. Porque há um prazer naquilo. Então, muitas vezes, se fosse assim, a questão de regulamentação jurídica, de lei, etc. e tal, não permite isso. Mas se fosse possível, seria muito melhor, por exemplo, um construtor contratar um pedreiro que ama o que faz do que contratar um engenheiro formado, porque o pedreiro ama o que faz, portanto, as motivações dele, ele tem valor agregado nele e ele agrega valor, não é? Mas é claro que isso não é possível por causa da questão de lei trabalhista, etc. e tal. Mas é só para dizer que a sua fala, para mim, acrescenta naquilo que eu estou falando do valor agregado, não é? Sim, e eu acho que essa questão da formação é algo que a gente precisa também ampliar a visão, porque muitas pessoas que estão no mercado de trabalho, elas acham que só se eu fizer uma faculdade, se eu fizer um mestrado, um doutorado, é que eu vou ter uma certa inserção a nível profissional. Isso é mito. Isso depende da sua competência. Eu conheço muita gente competente, né, e muito bom naquilo que faz, apenas com a experiência profissional, né, com a vivência, o que a gente chama de o saber tácito, né? Aquilo que ele vive, aquele que ele vai agregando ao longo da vida, que vai trazendo a sua formação. É claro que um curso, ele é importante, porque ele traz conhecimentos que muitas vezes aquela experiência não trouxe. Mas, de qualquer forma, a gente tem que sempre associar, eu acho que no mundo do trabalho hoje, mais do que nunca, as oportunidades que se colocam para o trabalhador vai além dessa formação, né? Seja técnica, seja acadêmica. Essa vontade de trabalhar, essa vontade de fazer diferente, de ser criativo. Isso que o mercado hoje quer. Ele quer muito mais profissionais que realmente queiram inovar, né? Modificar, sair da sua zona de conforto,
né, e tentar produzir de uma forma diferente. É isso que as empresas hoje querem. Aliás, eu até vou acrescentar aqui que depois dessa pandemia, não é, esse tipo de profissional está sendo cada vez mais procurado, não é? As grandes empresas, sobretudo as empresas que trabalham com tecnologia, elas estão mudando a sua forma de trabalhar, porque viram que, por causa da pandemia, muita gente não podia ir no escritório, e as pessoas, então, estão agora mudando a forma de trabalhar para trabalhar em casa. Muita gente não quer voltar a trabalhar no local de trabalho, e muitas empresas perceberam que nem precisa, porque a pessoa pode trabalhar de casa, não é? E, por causa disso, muita gente, por exemplo, está mudando o seu estilo de vida, saindo das grandes cidades e indo para lugares mais calmos, mais tranquilos, com aluguéis mais baratos, com uma qualidade de vida diferente, que muitas vezes a cidade grande perde, né? Ela não proporciona, ela proporciona algumas coisas e deixa de proporcionar outras. Então, essa inovação, essa criatividade realmente está sendo buscada cada vez mais, porque todo mundo que produz um trabalho, toda empresa, por exemplo, falando especificamente do trabalho remunerado, ela está procurando baixar custo e ter melhores profissionais que trabalham de forma mais satisfatória. Haja visto, por exemplo, que em grandes corporações como Google, Facebook, essas empresas, elas têm lá nos seus escritórios coisas que produzem lazer, que produzem criatividade. Os funcionários podem jogar num determinado horário do trabalho, tem empresa que até aceita o funcionário levar o animal de estimação dele para a empresa. Ou seja, tudo buscando tornar o trabalho uma coisa mais prazerosa, porque já se sabe que a pessoa, quando tem prazer, ela cria melhor, ela cria mais, não é? Sem dúvida. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transformação, né? Acho que a pandemia ela veio solidificar uma transformação que já existia, né, algum tempo antes, já tinha começado, que, né, alguns chamam aí de revolução tecnológica ou revolução pós-digital, onde, né, a automação ela veio para ficar. Sim. E isso realmente modificou, né, a forma do trabalho. Só que há muitas variáveis que ainda precisam ser avaliadas. Que, por exemplo, a questão do home office que você citou, que é o trabalho em casa, ele tem o seu lado positivo, mas ele também tem o seu lado negativo. Então, depende. Por exemplo, a questão da produtividade em casa. É claro que se você tem mais flexibilidade para você fazer a sua rotina de trabalho, uma vez estabelecidas as metas, você trabalhar, vamos assim dizer, dentro de um horário mais flexível, né, e dentro de casa, no conforto de casa, tem pessoas que vão produzir mais, mas tem outras que não, porque tem pessoas que não têm disciplina, tem pessoas que o nível de interrupção, por exemplo, seja dos filhos, do telefone, do vizinho, do barulho, Prejudica. isso tira, né, a sua capacidade de concentração. Né? Então, essas coisas todas devem ser levadas em consideração quando a gente fala do trabalho em casa. Mas agora é fato. Eu acho que o profissional do futuro, hoje, ele tem que ter pelo menos 3 características que são necessárias. Uma é conhecer a si mesmo. Eu vejo que aqui no programa você já trouxe vários, né, profissionais, né, inclusive um coach que falou muito disso. Sim. Falou sobre a questão do autoconhecimento. Né, e acho que quando você se conhece melhor, você tem, né, uma autogestão das suas emoções. Né, Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Amanhã, no programa, nós vamos falar sobre os tipos de personalidade, exatamente para que as pessoas se conheçam mais, não é? Exatamente para que as pessoas possam produzir melhor e se relacionarem de forma melhor. Desculpa, mas pode ser. Não, sem problema. Eu acho o legal desse programa, que eu acho que não é engessado, é exatamente essa possibilidade de interagir, né, os assuntos que já passaram e os que virão, porque é isso que é realmente agregar valor, né, no caso do programa, né, com o objetivo de, né, edificar, né, as pessoas. Eu acho que isso é muito bacana. Sim. E quando a gente olha, né, para o trabalho, né, voltando ao que eu estava falando, essa questão das características, então, além de se conhecer a si mesmo,
as pessoas precisam aprender a se relacionar com o outro. Né? Então, voltando àquela questão que a gente falou, que o trabalho tem uma conotação de castigo, né? E, na verdade, ele é uma oportunidade de crescimento. Sim, total. Total, né? Então, eu acho que ali, né, a gente brinca que, às vezes, a gente paga todos os pecados, né, no trabalho. Não, eu quero corroborar com a sua fala aqui, dizendo que eu paguei os pecados uma vez. Eu nunca achei ruim trabalhar. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Eu lembro que meu pai dizia, olha, meu filho, vai arrumar um serviço para você. Né? Eu cresci num bairro muito pobre, em Belo Horizonte, então eu fui engraxate de sapato, eu nem sei se tem essa profissão até hoje, engraxate de sapato, vendedor de picolé, vendedor de jornal, aos 7 anos de idade. Mas eu me lembro que quando, aos 18 anos, todo homem no Brasil, quando chega na idade dos 18 anos, ele tem que se alistar ao Exército, né, ou aeronáutico, a Marinha, e nessa fase dos 18 anos, se você está trabalhando, você corre um sério risco de perder seu emprego, o homem. Porque se o sujeito foi engajado no Exército, a empresa que o tem contratado tem que ficar pagando. Pelo menos era assim na época, né? Então eu fiquei desempregado aos 18 anos. E aos 18 anos eu comecei a namorar com a Kate. E era aniversário da Kate, eu queria dar um buquê de rosas para ela. Eu não queria pedir dinheiro para meu pai, porque eu trabalhava desde mais novo. Aí um colega meu falou assim, olha, eu falei, cara, estou precisando de um trabalho aí, qualquer coisa, um biscate, né, como nós falamos aqui em Portugal, no Brasil é outra coisa, mas precisava fazer um trabalho freelance para eu poder conseguir um dinheiro. Ele falou, eu estou trabalhando de chapa de caminhão, não sei se você já ouviu essa expressão. Sim. O chapa de caminhão é o cara que descarrega o caminhão. Por exemplo, a empresa comprou lá um caminhão de arroz, o supermercado. Aí o caminhonista, o caminhoneiro vai entregar, então ele descarrega aquilo no braço, né? Alguns lugares tem a máquina que levanta e tudo, mas a maioria lá no Brasil é no braço. E eu fui trabalhar disso, Ângela. Então ele me conectou com o pessoal que trabalhava com ele. Então estavam lá uns 6 homens trabalhando, e eu pesava 64 quilos aos 18 anos, e os caras carregavam. Cada fardo de arroz, açúcar, vinha com 5 ou 6 pacotes de 5 quilos. Então, era mais ou menos 30 quilos por fardo. Os caras carregavam, Ângela, em torno de... O cara botava 2 assim, 2 aqui, 2, 3 na cabeça. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eu vou morrer, eu não consigo. Aí o cara me viu, né, magrinho, falou, quantos que você vai levar? Aí eu enchi o peito para falar, bota 2 aí para mim, acho que 2 eu dou conta. Ele colocou o primeiro, o pescoço começou a afundar. Ele colocou o segundo, eu fiquei sem pescoço, eu não consegui fazer 2, 3 viagens assim. E aí eu falei, amigo, me perdoa, mas é só um. Ele falou, tudo bem, mas no final do dia eu te pago só pelo que você trabalhou. O dinheiro que eu ganhei naquele dia, depois de quase morrer trabalhando e quase ganhar uma escoliose na coluna, deu para comprar o buquê. Eu falei com a Kate, então, por favor, né, receba esse buquê com todo o amor. Mas eu falei, meu Deus, nunca mais me deixa fazer um trabalho desse, porque aquele foi pesado, aquele foi árduo. Mas é um trabalho, tem gente que vive disso, né? Sim, eu acho que essas experiências todas, né, que a gente passa, é que nos faz amadurecer e encontrar, né, o que a gente quer fazer, né? E hoje você está aqui, né, num outro momento da sua vida. Fazendo o que eu gosto, para te falar a verdade. Fazendo o que gosta, né? Só que eu acho que quando a gente, né, a minha área profissional, ela analisa o trabalho. E o que eu acho legal é a gente se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que as pessoas, quando veem você aqui, né, fazendo um programa, pode pensar assim, não, o cara fica lá no ar-condicionado, sentadinho, tomando água, conversando, fazendo o que gosta, e é tudo muito tranquilo, né? Sem fazer esforço. E, na verdade, você encontrar o que está por trás, né, do trabalho, essa é a grande questão, porque existe um custo muito grande para esse programa estar aqui acontecendo hoje. Nós sabemos, né? Que existe, nós sabemos. Existe um custo. E assim como, né, existe esse custo, como você situou aí, de você carregar do né, chapa do caminhão. Chapa do caminhão, quando a gente olha para qualquer trabalho, né, qualquer um mas deles. eu confesso que eu gosto mais desse custo aqui. Com certeza. Mas é isso que eu falei, porque você encontra o prazer. Né? Você agrega valor de ter uma significância mais do que o dinheiro, né? Sim. Ele é muito maior. Você quer realmente, né, deixar marcas na vida das pessoas. Você, né, tem outras, né, ambições do ponto de vista, né, de projeção, de propósito. Sim. E é isso que a gente precisa descobrir, né? Qual é o propósito. Então, por isso que aquelas questões,
o que faço, como faço e por que faço. Né? Às vezes as pessoas encontram comigo e falam assim, meu filho é muito engraçado, ele fala, o menor fala assim comigo, mãe, eu nunca vou estudar como você. Né? Você gosta de estudar demais. Eu falo, não, mas você não precisa, né, estudar como eu. Eu só quero que você tenha o mesmo prazer que eu tenho estudando, fazendo aquilo que você escolher. Aí ele falou, fazer. então me deixa jogar bola a vida inteira, né? Com certeza. Mas eu acho que as pessoas hoje às vezes perdem a oportunidade. Né? Tem gente que está trabalhando, né, fazendo um ciclo muito vicioso, que nasce, cresce, reproduz, trabalha e morre. Mas eu quero te fazer uma pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo, que o tempo está indo embora. Se por acaso alguém que esteja nos assistir agora não gosta do trabalho que ela faz só porque é o que apareceu para ela ganhar dinheiro. Que conselho que você dá para essa pessoa? Bom, a primeira coisa eu queria que você respondesse para você, né, aonde que você quer chegar, né? Quais são os seus objetivos? E eu acho que isso é a primeira coisa que a gente pode nos motivar para mudar. E recentemente eu ouvi uma palavra, aproveitei o período de quarentena e fiz um curso. Um curso muito interessante, que não tem nada a ver com a minha área, né, especificamente, um curso sobre criatividade. E foi muito legal conhecer uma palavra. Né? Não vou fazer propaganda aqui não, mas quem quiser, né, ver o trabalho dele, ele chama Murilo Gun, é muito bom o trabalho dele. E ele fala uma palavra que chama combinatividade. E eu achei muito interessante essa palavra. Porque ele diz o seguinte, que, na verdade, o grande quê da questão de você inovar, de você sair da sua zona de conforto, de você tentar mudar e encontrar algo prazeroso para fazer, de tentar ser criativo, é você realmente combinar as suas aspirações, seja do ponto de vista que cada um tem os seus dons, seus talentos, tem as coisas que mais gosta, e é você combinar isso. E aí tem, né, um conceito que não é dele, mas eu achei muito interessante, se eu pegar o T do trabalho, a base, né, do trabalho, que é como se fosse o T sim, aqui. O T, assim? Isso, exatamente. O Tzinho. Essa assim. base embaixo seria todas aquelas formações que você faz para você sustentar essa base superior. Sim. E a de cima seria você começar a ramificar com outras áreas do conhecimento, porque o mercado de trabalho hoje ele exige essa amplitude. E aí, quanto mais você avançar em possibilidades de conhecimento, de inserção, você consegue, né, avançar e mudar. Né? Então, acho que você vai ser um profissional mais feliz, melhor capacitado e também vai ser muito mais útil no mercado de trabalho, é isso? Com certeza. Ângela, eu quero te agradecer. Olha, foi muito bom ter você aqui. Você pode ficar sentadinho aí. Eu quero ler um versículo da Bíblia para a gente encerrar o nosso bate-papo, já que falamos de trabalho. Esse texto é um texto muito interessante e bastante conhecido também. O Salmo 127, no versículo 1 e 2, vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Está falando de trabalho, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, novamente falando de trabalho, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono ou o descanso, não é? Ou seja, esse texto fala claramente de que se Deus não tiver no negócio, né, tudo vai ser vão, né? Tudo vai ser vão. É verdade que o nosso tema de trabalho aqui, e no tema de trabalho, nós queremos, no nosso programa a gente sempre procura, Ângela, trazer uma palavra, um devocional, para que as pessoas possam ser encorajadas, né, e serem inspiradas. E com princípios bíblicos. E há esse princípio bíblico aqui, né, dizendo que se Deus não tiver no processo, não é? Tudo vai ser vão. Se Deus não tiver no processo, é vão trabalhar edificando, é vão trabalhar vigiando a cidade, não é? É inútil levantar de madrugada e dormir tarde para comer o pão de dores. Aí, nesse caso, ele chama de pão de dores, ou seja, é uma pessoa que trabalha, seja qual for o trabalho, mas se Deus não está ali naquele processo, não é? É um processo mais sofrido ainda, né? Porque com Deus você vai encontrar todas essas
verdades que a Ângela citou aqui, do seu prazer no trabalho, que o trabalho não é um fardo, de que o trabalho é uma bênção, né? O trabalho é uma bênção. Pensa você se você não pudesse trabalhar, né? Mesmo que você tivesse, por exemplo, assim, muito dinheiro e não precisasse fazer mais nada, a não ser só ir para a praia, né, só passear, a sua vida ia ser muito fútil, muito monótona, né? Você, de alguma maneira, ia procurar algum tipo de trabalho. E entendendo o trabalho aqui como tudo aquilo que você faz para gerar algum resultado, não é? Então, nós queremos que você tenha o seu coração edificado com esta palavra, né? E foi um tempo muito especial com a Ângela. Mais uma vez, muito obrigado. E é sempre bom ter você com a gente aqui. Partilhe este programa com outras pessoas e espero ver você no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.